Opa, tudo bom? Eu sou o Arthur Salazar, aqui do 3 Pontos, e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês um pouquinho e dar o nosso resumão desse draft que acabou de acontecer da NBA e basicamente fazer uma análise do pós-draft sobre cada jogador, sobre as 30 primeiras escolhas, né, da primeira rodada e também um pouco sobre o que aconteceu na segunda rodada. Além disso, eu vou falar um pouco também sobre jogadores que não foram draftados, não foram escolhidos, mas que eu acredito que tem um potencial. Sendo que um deles eu já tinha feito uma anotação, mas ele acabou de assinar um contrato. Então, se você conhece, já dá um pequeno spoiler, mas vamos que vamos. Começando então com a primeira escolha, obviamente. New Orleans acabou escolhendo o Zion Williamson de Duke. Ele era o melhor jogador do draft, é o melhor jogador do draft, zero novidades por aí, então pra mim é uma escolha tranquila, uma escolha que já era esperada. Além disso, a segunda escolha também é extremamente esperada, que era o Ja Morant pra Memphis. Memphis escolheu um armador porque fez uma troca na semana mesma do draft que envolvia o seu armador titular e líder do time, né, o Mike Conley, para jogar em Utah. Essa escolha então também é super boa e encaixa perfeitamente. A terceira escolha, portanto, é de Nova York, que naturalmente ia escolher quem sobrasse dos dois, sendo que não tinha muita expectativa para sobrar, quem sobrasse, desculpa, dos três, entre Zion, Ja Morant e RJ Barrett. Só que todos os mocks e todas as previsões já colocavam o RJ Barrett sobrando em terceiro. E não foi nada diferente que aconteceu. O RJ Barrett de Duke também é a terceira escolha do draft e vai para Nova York. Uma escolha muito importante para os Knicks, que agora conseguem um pouquinho mais de emoção para um time extremamente chato de se ver jogar. Além disso, eu acredito que o RJ Barrett tem um potencial gigantesco. Até o potencial de superar esses dois que foram escolhidos na frente dele. Mas é aquela história, Zion e Ja Morant eram seguranças maiores. E bem difícil você, numa escolha de top 3, ir diretamente pelo potencial. Fechando agora o top 3, então, tranquilamente, nada de inesperado, né? Como pode-se dizer, nesse top 3. Seguindo adiante, então a gente entra com a quarta escolha. A escolha que era que na verdade era de Los Angeles, foi para New Orleans e acabou agora se tornando a escolha de Atlanta, que com a sua quarta escolha no geral escolheu DeAndre Hunter de Virgínia. DeAndre Hunter é um ala defensivo, mas que também tem o potencial de ali arremessar umas bolas de três bem. E ele é uma ótima escolha para Atlanta, que já tem o Trae Young e além disso também tem o John Collins, né, que é um bom jogador ali pela posição de ala pivô, mas é uma escolha muito boa para colocar um defensor e um ala forte finalmente aí nesse time de Atlanta. Seguindo adiante, tem uma escolha, é a primeira escolha que eu avalio de forma negativa. Essa escolha é a escolha do Darius Garland de Vanderbilt, né, um armador, para Cleveland. Essa escolha me deu muitos pontos de interrogação na hora que o nome dele foi soltado, e quanto mais eu penso, mais pontos de interrogações aparecem, que é basicamente o seguinte: eles escolheram ano passado Colin Sexton, um armador também não muito alto, de 1,93m, e esse ano escolhem Darius Garland, um armador de 1,88m. Dois armadores baixos. Não faz muito sentido você ter dois armadores baixos. Segundo ponto preocupante é que nem Darius Garland nem Colin Sexton são armadores de criação, são muito mais armadores de pontuação. Darius Garland teve 2 pontos, 2 assistências de média, se eu não me engano, nessa temporada da NCAA, enquanto o Colin Sexton não teve números impressionantes na NBA no seu ano de calouro. Então, por conta disso, apesar de serem diferentes jogadores, são dois armadores que têm falhas e fraquezas muito parecidas, e não é bom você compartilhar isso. Ainda mais quando eles jogam na mesma posição. Então não faz nenhum sentido você pegar um mesmo armador para dois jogadores muito parecidos da mesma posição para compartilhar em uma posição só. Não faz sentido também pensar que eles podem jogar juntos, um como ala armador e um como armador, ou seja, 1 e 2. Não tem como isso acontecer na minha visão. Então, para mim, é uma escolha extremamente confusa, ainda mais que eles tinham bons jogadores ainda para escolher, que poderiam cair muito melhor no time de Cleveland. Indo para essa escolha, uma escolha que Phoenix tinha, e de um jeito muito esquisito, mas eu não vou entrar nesse assunto, trocou para Minnesota. Minnesota Timberwolves, então, com essa escolha, ia escolher realmente o melhor disponível, que nesse caso era Jared Culver, e obviamente era Jared Culver. Uma caixa de ferramentas, como eu disse ali na nossa matéria que eu fiz do pré-draft, ele é uma caixa de ferramentas e uma ótima escolha, na minha opinião, ainda mais para tirar um pouco o Andrew Wiggins da zona de conforto e para conseguir ajudar Karl Anthony Towns a ter uma peça que consegue ajudar na defesa e no ataque. Então é uma escolha muito interessante e pode ser uma peça importante para o futuro de Minnesota, que ainda agora está percebendo que tem que mudar um pouco as coisas. Minha única questão a respeito dessa escolha é realmente o tempo de jogo. Como que ele vai jogar? Será que a gente vai colocar ele como ala armador e o Wiggins como ala? Se for direito para mim, cai perfeitamente, mas essa é uma única dúvida que eu tenho sobre essa escolha. Sétima escolha, a escolha de Chicago, que teve uma postura bem mais conservadora a respeito de trocas. Muitos times buscaram
pegar as primeiras escolhas por meio de trocas e tudo mais, e conseguir fazer negociações, e Chicago manteve a sua escolha, que era de número 7, que foi desde o começo ali do sorteio da loteria, eles não mudaram essa escolha, não buscaram mudar também, e com essa sétima escolha fizeram um bom proveito, escolhendo o armador Kobe White da North Carolina, né, Universidade da Carolina do Norte. Ele é um ótimo armador, extremamente competente, ótimo pontuador e muito bom para esse futuro de Chicago. Praticamente nenhum erro nessa escolha de um time que precisava de um armador. Indo então para a oitava escolha, a escolha dos Pelicans, a segunda deles no top 10, eles então decidiram que iam draftar Jackson Hayes de Texas, um pivô extremamente neutro, na minha opinião. Ele é bom enterrando e é bom dando toco. Um jogador atlético, mas um jogador quase sem nenhuma técnica, sem arremesso e também sem muito domínio do garrafão. Apesar de ser um cara que tem muito potencial por ser muito atlético, como eu disse. Consegue enterrar muito bem em corta-luz, consegue fazer uma função super boa ali na defesa, dando tocos e pegando rebotes. Então uma escolha interessante quando a gente pensa que o time de New Orleans precisa de um pivô, né, de uma figura dominante ali no garrafão. Não sei se ele vai ser um cara que vai contribuir tanto ofensivamente, mas eu tenho certeza que ele consegue ser um bom jogador ali, uma boa peça para um time que já tem alguns jogadores mais pontuadores, alguns jogadores de mais personalidade. Então Jackson Hayes pode funcionar como um jogador ali que entra, faz uma enterrada, anima a torcida e só defende depois até o final do jogo. Mas é um jogador interessante. Nona escolha, então, a escolha de Washington, que com a nona escolha escolheu Rui Hashimura do Japão. Essa é uma escolha um pouco confusa, na minha opinião. Rui Hashimura é um ótimo jogador. É um cara muito bom fisicamente falando também. Mas era um cara que não foi cotado para ser escolhido tão cedo. No começo eu acreditei que essa escolha fosse péssima, porque na minha opinião ele não é um jogador de top 10. Mas quanto mais eu penso, mais eu percebo que, na verdade, o Washington não tinha muito o que fazer. Era um time que nitidamente queria escolher o Rui Hashimura e nitidamente tinha que fazer isso. Então, por conta disso, eles foram esperando. Como não tinha nenhuma peça que tinha interessado eles mais que o Hashimura, eles foram mesmo com o Hashimura. Porém, eu acredito que eles podiam ter feito alguma troca para conseguir pegar uma escolha um pouco depois, para pelo menos garantir o Hashimura e ganhar algumas peças ao redor. Porque, como eu disse, ele não estava sendo cotado para ser escolhido aí. Na minha opinião, ele até cairia para a 12ª, 13ª escolha no mínimo. Então, um pouco de reach, um pouco de uma escolha forçada, mas uma escolha que faz um pouco de sentido quando a gente pensa um pouco mais. 10ª escolha é a escolha de Atlanta. Essa escolha a Atlanta usou para selecionar Cam Reddish. Cam Reddish é um jogador de Duke, não foi bem ano passado na faculdade, mas é um bom jogador com um potencial gigantesco. Um dos maiores potenciais do draft completo, aí, do draft geral, é Cam Reddish. Apesar disso, a escolha não faz total sentido para mim, considerando que ele é um ala. E o time de Atlanta já tinha o Taurean Wallen-Prince, que jogou muito bem ano passado, escolheu o DeAndre Hunter com a 4ª escolha, e escolhe mais um ala. Então são 3 alas jovens, 3 alas totalmente diferentes, e é muito difícil a gente ver eles jogando juntos. Ao mesmo tempo, é muito difícil ver o time de Atlanta colocar ali, por acaso, o Cam Reddish pra jogar na 2, ou muito menos o DeAndre Hunter pra jogar na 2. Então, uma escolha um pouco confusa, mas nitidamente a Atlanta foi pelo best available, pelo melhor disponível. Sem muita esperança em nenhum outro prospecto, eles foram direto no melhor disponível, e é justificável até. 11ª escolha é a escolha de Phoenix. Phoenix escolheu Cam Johnson, também da Carolina do Norte. Essa é uma escolha extremamente esquisita, ao meu ver. Cameron Johnson, né? Ele é um senior. Ele acabou de acabar a faculdade mesmo. Então, o senior basicamente estava no seu último ano de faculdade ano passado. E ele entra como um dos caras velhos, assim, no draft. Velhos não, né? 23 anos. Mas um cara um pouco mais velho do que o resto aí dos jogadores de loteria. Além disso, ele é um cara que não estava sendo cotado para sair nem no top 20. Ele estava sendo cotado para sair no final de primeira rodada. É um bom arremessador. Ele consegue pontuar e tudo mais, mas não tem uma boa defesa. E é muito, muito esquisito ter um time que nem Phoenix pegando um jogador tão assim cedo. Ele é um jogador que saiu muito mais cedo do que esperado. Então, por isso, para mim, é uma escolha muito esquisita e muito ruim. Basicamente, Phoenix gastou uma escolha que eles tinham ali fora do top 10 num jogador que era pra estar fora no top 20. Então, não faz muito sentido pra mim. Chegando então aqui à escolha do meu time, uma escolha extremamente importante pra mim, emocionalmente falando, é a escolha de Charlotte. Charlotte, com a 12ª escolha, escolheu o P.J. Washington de Kentucky. Um ala bom, um ala que sabe pontuar, um ala que é bem completo. E eu gostei. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que ele não é um cara que empolga demais. Eu entendo que sim, ele não é um cara que empolga demais, mas ele é um cara bem completo e bem interessante, bom jogador de basquete,
Mas ao mesmo tempo, o time de Charlotte precisa de uma visão de futuro mesmo, com potencial. Porque não é de jogadores medianos que se forma um time campeão. Então, ótimo jogador para qualquer time aí que quer ter um cara que ali consegue jogar como a quarta opção no time. Mas para o time de Charlotte não necessariamente muda muito o perfil do time. Então, o time de Miami, né? Miami escolheu com a 13ª escolha Tyler Hero de Kentucky. Ele é um cara bom, é um bom jogador, praticamente sem nenhum defeito que grite assim muito, mas também sem nenhuma coisa no jogo que seja maravilhosa. O problema principal não é esse. O problema é que Miami tem como a sua principal peça do futuro Josh Richardson, que é um ala armador, mesma posição de Tyler Hero. Então, ali é aquela questão de como eles vão jogar juntos. Será que o Tyler Hero vai ser um sexto homem? Ao mesmo tempo, uma escolha que não faz nenhum sentido pra mim. Portanto, eu não gosto dessa escolha no geral. Teria escolhido um ala pivô, mas não consigo ao mesmo tempo falar que Tyler Hero é um jogador ruim. Mas, como eu disse, ele não cabe, não encaixa muito bem no time de Miami. Seguindo adiante, então, para a última escolha da loteria, temos Boston Celtics escolhendo Romeo Langford de Indiana. O Romeo Langford é um bom jogador, ele tem um grande potencial, mas ao mesmo tempo não faz nenhum sentido ele entrar para Boston, porque Boston também, como o mesmo caso de Miami, tem já alas armadores e alas muito bons. No caso de Boston, melhores ainda. Boston tem Jaylen Brown e Jason Tatum. O Romeo Langford joga explicitamente de ala armador, de 2. E ele não cai muito bem e não encaixa, como eu disse, né, nesse time. Então, no final das contas, não é uma escolha que faz total sentido, na minha opinião. Primeiras escolhas, então, fora da loteria. A gente tem com a 15ª Detroit escolhendo o segundo Mbunha da França, um cara que estava projetado para loteria. Ele é um cara que tem muito potencial e traz muita energia para a quadra quando ele joga. Ele é um ótimo jogador e entra para a posição que Detroit precisava mesmo, que é a ala. Eu avalio tudo isso como muito bom, uma ótima escolha. A questão é se ele vai realmente conseguir produzir realmente tudo que a gente espera. Porque, como eu disse, ele é um cara de muito potencial, mas não tem muito ainda que a gente consegue sentir dele mesmo, né? Ele jogou na França, não jogou muito bem lá, mas tem muito potencial, como eu disse. Vamos ver o que ele consegue fazer nesse time de Detroit. Se conseguir fazer o que a gente espera, vai dar muito certo e vai ser uma ótima escolha para Detroit. 16ª escolha de Orlando, que escolheu Chuma Okeke, de Auburn. Ele é um bom jogador, é um cara que é muito inteligente, joga muito bem na defesa, mas tudo que ele tem de bom, ele meio que perde por alguns fatores. Ele é um cara que se machucou no passado no torneio da NCAA, e por conta disso, ele é um cara que vai jogar só em janeiro, vai estrear na NBA em janeiro. Então, uma situação ali um pouco diferente. Além disso, ele estava muito longe foi escolhido muito longe do que ele estava projetado. Ele é um cara que, por conta da sua lesão, ele estava projetado para sair quase na segunda rodada. Então, uma escolha um pouco esquisita até de Orlando. A mesma coisa que eu falei sobre a 11ª de Phoenix Suns, que é uma escolha que eu não teria feito. Exatamente por conta de ser muito cedo pro jogador. 17ª escolha, a gente entra então com a escolha do New Orleans Pelicans, que com essa escolha escolheu Nickel Alexander Walker de Virginia Tech. Nickel Alexander Walker é um ótimo jogador, extremamente completo. Poucas coisas para falar sobre ele. Ele é uma mini caixinha de ferramentas, entre aspas, e encaixa super bem nesse time do Zion agora, né? Então é uma escolha super boa, na minha opinião. Seguindo essa escolha, tem uma ótima escolha também, que é a escolha de Indiana, que com a 18ª escolheu Goga Bitadze, da Georgia. Ele é um ótimo jogador, na minha opinião, eu coloquei ele como o melhor pivô do draft, extremamente completo e moderno, e é um cara que é praticamente o protótipo do que deveria ser o pivô moderno. Então, um cara muito bom, uma ótima escolha para Indiana, que mesmo tendo Miles Turner como pivô titular, talvez consiga dar um jeitinho de jogar com os dois e criar ali meio que uma Twin Towers, né? Umas duas torres ali no pivô, no garrafão, que são muito poderosas juntas. 19ª escolha de San Antonio, que escolheu Luka Samaric, da Croácia. Um jogador que eu não conheço particularmente muito, mas eu sei que ele é um jogador que é bem completinho, sabe jogar bem basquete, não tem muitas falhas, que é uma coisa que é muito comum ali de San Antonio, escolher jogadores que são mais seguros. Mas ele tem um potencial limitado ao meu ver. Vamos ver o que ele consegue fazer aí com o time de San Antonio, que é um time que consegue desenvolver jogadores como melhor do que acho que qualquer outro time, mas ao mesmo tempo eu não sei o que esperar dele, honestamente falando. Vamos esperar ver o que acontece. Eu acredito muito na evolução de San Antonio, mas eu também não acredito que ele vai virar um All-Star ou qualquer coisa assim. Acho que ele é um bom jogador para ficar ali como um jogador de rotação.
20ª escolha, então, a escolha de 76ers escolheu o Matisse Thybulle de Washington. Ele é o melhor jogador defensivo do draft, depois do DeAndre Hunter, muito bom roubando bola, muito bom fechando as linhas de passes, então uma ótima escolha, um ala muito bom no lado defensivo. 21ª escolha, a escolha do Memphis Grizzlies, que fez uma das melhores escolhas do draft, a escolha de Brandon Clark de Gonzaga, um dos melhores jogadores na faculdade ano passado, extremamente completo e atlético. Ele cai perfeitamente nesse time de Memphis, que agora vai conseguir fazer umas rotações ali interessantes, porque Brandon Clark entra, na minha opinião, para ser substituto de Jaren Jackson Jr., que é um ótimo jogador defensivamente falando, e o Brandon Clark não falha nesse quesito. Ele tem muito potencial, ele é muito inteligente, muito atlético. Ótima escolha, na minha opinião. A 22ª escolha é a escolha de Boston, que continua com a sequência de boas escolhas. É uma escolha muito boa, realmente, que é o Grant Williams de Tennessee. Grant Williams foi um líder gigantesco ano passado na campanha da faculdade de Tennessee, e é um gênio na quadra. Ele não é muito atlético, ele não é muito bom tecnicamente, mas ele raramente toma decisões erradas, seja do lado ofensivo como defensivo. E em jogos importantes ele consegue sempre aparecer mais do que qualquer outro jogador. Uma ótima escolha e pra mim entra muito bem nesse jovem time agora de Boston. 23ª escolha é a escolha de Oklahoma. Oklahoma City Thunder escolheu Darius Bazley. 23ª escolha é a escolha de Oklahoma. Oklahoma escolheu Darius Bazley, que não jogou na faculdade esse ano, não jogou na D-League, então por isso eu não gostei da escolha. Eu acredito que ele tem um potencial, sim. Ele é bom atleticamente, sim. Mas o cara tá um ano sem jogar basquete. Ele não jogou no college. Ele não jogou na D-League. Não jogou em ligas europeias. Não jogou em ligas fora. Ele não jogou em nenhum lugar. O cara literalmente tá treinando há um ano. Então, é bem difícil esperar que ele consiga, em outubro, entrar com ritmo de jogo, preparado para jogar contra os times da NBA. Então, bem complicada essa escolha, na minha opinião. 24ª escolha, a escolha de Phoenix. E Phoenix fez uma troca para conseguir Ty Jerome de Virgínia. Um armador totalmente puro, um armador que consegue criar muito bem, um armador que consegue ser um ótimo playmaker, ou seja, um armador literalmente mesmo. Então, uma ótima escolha para um time que precisa realmente desse jogador dessa função. 25ª escolha, uma das outras ótimas escolhas, escolha do Portland Trail Blazers, que com essa seleção de número 25 escolheu Nasir Little. Nasir Little é um ótimo jogador, ele veio da Carolina do Norte, ele é muito atlético, com muito potencial. Foi o único cara que, entre aspas, venceu o Zion. Ele foi 3 vezes MVP dos jogos de All-Star de high school. E ele é extremamente intenso. É um cara que entra pra trazer realmente muita força e energia pra ala de Portland, que é uma ala bem sem graça, honestamente. Mas é um cara que tem muito potencial, além de tudo, e que tem tudo pra dar certo com esse trio já bom que tem em Portland. Cleveland Cavaliers, então, fez sua segunda escolha no draft, com a escolha de número 26, onde eles escolheram Dylan Windler, de Belmont. É literalmente um arremessador, um cara que também sabe pegar muito bem rebotes, teve médias de 21 e 10. É uma escolha muito boa, porque ele é um cara que consegue ali ser bem produtivo. Com a 27ª seleção, o Los Angeles Clippers escolheu um cara que eu acho que daqui a uns anos a gente vai perceber que deveria ter sido draftado muito antes. Fiondu Kabengele, de Florida State, é um ótimo defensor, um ótimo finalizador, com bom arremesso e extremamente preparado fisicamente. Kabengele liderou muito bem esse time de Florida State a jogos importantíssimos e que levaram até a times como por exemplo, o Zion e RJ Barrett e Duke a ter uma pressãozinha no final ali e a ter que decidir com o talento individual. Então o Kabengele é um ótimo jogador, vai fazer muito estrago nesse time de Los Angeles, que se trouxer o Kawhi Leonard cria uma identidade extremamente forte defensiva. A 28ª escolha é de Golden State. Jordan Poole, o jogador de Michigan, né, é um ótimo jogador ofensivo e bem versátil, mas ali, escolhido por Golden State, ele não é muito bom defensivamente. Um cara que tem só um potencial ofensivo na minha visão, mas é aquele cara que eu acredito que não tem também um potencial muito grande. Foi escolhido, na minha opinião, por conta da sua habilidade, de como ele já é bom agora. Mas eu acredito que é um cara que vai ser um nota 7 pro resto da vida. A penúltima escolha, então, da primeira rodada é a de San Antonio, que com essa seleção escolheu Keldon Johnson. Finalmente, Keldon Johnson saiu ali do Green Room, estava sentadinho esperando ser draftado e foi draftado para uma ótima situação. San Antonio consegue agora um talento de top 20, na minha opinião, e um dos caras mais atléticos do draft, de uma forma muito, muito inteligente. Com a 29ª escolha, eles pegaram uma ótima opção, na minha opinião. 30ª escolha e última da primeira rodada foi aonde saiu Kevin Porter Jr. Cleveland Cavaliers conseguiu, de um certo jeito até, arrumar o que eles não fizeram ali com a 5ª escolha, escolhendo um dos caras mais talentosos do draft.
um dos jogadores mais naturais ali, mais puros do draft, saiu com a 30ª escolha e foi para um time muito importante aí que precisa de um cara como ele, um cara com talento para trazer bastante futuro. Portanto, então a gente entra agora na segunda rodada, onde eu não peguei as 30 escolhas da segunda rodada, mas sim as principais. Então, começando logo de cara, a 33ª escolha, Boston escolhe Carson Edwards de Purdue. Ele jogou bem ano passado, mas estourou realmente no campeonato da NCAA, onde fez bolas e cestas absurdas. É um cara extremamente bom no ataque, é um cara que vai entrar no banco, vai fazer 10 pontos e vai sair, mas ele é muito ruim na defesa, e por conta disso que eu falo que ele vai entrar 10 minutos e vai sair. Porque ficar com ele 10 minutos significa que ele vai fazer 40 pontos, mas vai tomar 30 pontos. 34ª escolha, a escolha seguinte, por acaso o 76ers escolheu Bruno Fernando, o angolano de Maryland, jogou muito bem toda a sua carreira até agora de college, ele é um ótimo pivô, e ao lado de Joel Embiid tem tudo para aprender muito. O cara é extremamente bom fisicamente falando, extremamente bom defensivamente falando, e extremamente preparado atleticamente falando. Então, um cara que ao lado do Embiid tem toda a questão ali de poder usar o Joel Embiid como um mentor para evoluir ainda mais o seu jogo. Esse sim é um cara que eu acho que pode ser um All-Star de segunda rodada. Completando essa sequência de 3 escolhas, a gente tem a 35ª, onde New Orleans Pelicans escolheu Didi. Didi era um cara que não estava cotado para ser escolhido tão cedo. Até admito que quando saiu ali o nome dele, que a transmissão ali da ESPN já anunciou que ele ia ser escolhido, eu fiquei um pouco até confuso. Mas no final das contas é um ótimo jogador e que tem muito potencial. Eu gosto muito de ver o Didi nessa situação ali com o New Orleans, porque ele tem total tempo e total paciência para evoluir. Não vai entrar num time que ele vai ficar forçado a ter que evoluir rapidamente, o que não seria bom para seu desenvolvimento. Então, ótima escolha e muito feliz pelo Didi. 38ª escolha, escolha de Chicago, que com essa escolha escolheu Daniel Gafford, de Arkansas. Um jogador extremamente completo, sem praticamente nenhum erro. Um bom jogador, um bom ala pivô aí para fazer parte desse time de Chicago. A 41ª escolha é a escolha de Golden State. Golden State escolheu Eric Pascal de Villanova. Uma espécie de Draymond Green piorado. Ele é um bom jogador, extremamente agressivo, extremamente experiente e eficaz. Tem um ótimo arremesso da linha de 3 e tem tudo para dar certo aí em Golden State. Seguindo adiante, a gente tem a 42ª escolha, escolha de Washington, que escolheu o Admiral Schofield de Tennessee. É um bom jogador, é um cara que é muito bom ter sido escolhido aí, muito boa escolha, na verdade, considerando que ele não era um cara para demorar tanto para sair, mas essa minha seleção sobre essa escolha, a minha opinião é mais sobre como que Washington conseguiu errar, porque o Admiral Schofield é uma versão um pouquinho pior, na minha opinião, do que é o Rui Hashimura. Então, ter escolhido o Rui Hashimura com a 9ª escolha e escolher um cara muito parecido com a 42ª não faz nenhum sentido. Então, por isso que pra mim o Washington fez um dos piores drafts desse ano. Escolha de número 44, Denver conseguiu finalmente escolher o cara que estava sendo mais esperado. Provavelmente o maior steal, a maior roubada do draft. Roubada de termo positivo, porque é um cara que não era para ter demorado tanto. Bol, o pivô de Oregon de 2,21 m, ele estava sendo cotado para ser top 5 até se machucar. Então, por conta disso, ele é um cara que ter saído com a 44ª escolha é ótimo. E Denver conseguiu um cara extremamente talentoso, que tem o potencial, sim, para ser dominante e para ser imarcável em qualquer situação, se ele conseguir desenvolver do jeito que eu espero. Seguindo adiante, então, faltando 2 escolhas aí que eu separei. 51, Celtics escolhe Tremont Waters de LSU. É um ótimo playmaker e defensor. E 55, o time de New York, né, New York Knicks, escolheu Kyle Guy, outro armador. Então esses 2 últimos armadores aí são 2 armadores que eu tava esperando ver quando eles iam sair. O Kyle Guy é um ótimo arremessador e foi muito decisivo no torneio da NCAA, né, no March Madness. Então 2 escolhas muito legais e muito boas para ambos os times. Chegando aqui para o finalzinho, vamos falar um pouco sobre os undrafted, né, os jogadores que não foram selecionados. Eu, como disse anteriormente no começo do vídeo, o primeiro deles é Jalen Lecque. Jalen Lecque, ele é um cara que não havia sido draftado, extremamente atlético, mas que recebeu uma proposta de 4 anos, 2 deles garantidos, para jogar em Phoenix e provavelmente vai aceitar. Depois dele eu coloquei então o Naziron Reed, de LSU, que não foi selecionado, um pivô extremamente técnico, um cara que praticamente joga como um armador na posição de número 5, e eu acho muito esquisito ele não ter sido draftado. Então, faltando os últimos 2, vamos falar sobre Louis King, um cara que jogou muito bem nos seus tempos de high school, foi considerado um dos melhores jogadores da classe agora desse draft, e não foi selecionado. Ele é um cara que tem muito potencial, acredito. Ele não jogou tão bem, não teve uma linha de evolução tão boa ali na faculdade, mas eu espero que tudo dê certo pra ele, que ele consiga crescer mais ainda e consiga realmente chegar no seu potencial agora na NBA. E por último, obviamente, a gente vai falar sobre Taco Fall, o pivô gigantesco de 2,29
da University of Central Florida, não foi selecionado por nenhum time. Uma situação um pouco confusa. Eu esperava que algum time tentasse manter, escolher na verdade ele, para conseguir segurar o seu passe, mas isso não aconteceu. Me deixou um pouco confuso, confesso, mas apesar disso ele é um cara extremamente dominante e que eu acredito que vá ser sim escolhido por algum time da NBA. Então é isso aí, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que viu o vídeo até agora. Deu muito trabalho, então se puder deixar o gostei aí e seguir a gente nas redes sociais, vai ser muito importante pra gente. Eu queria dizer que eu vou fazendo mais vídeos ao longo dessa off-season pra falar sobre os jogadores que vão ser contratados, como são as contratações e as minhas previsões pra próxima temporada. Mas agora o draft acabou, então vamos focar no que tem de interessante pela frente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, eu sou Arthur Salazar e até a próxima.